Oi pessoal, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. Gostaria de dar continuidade àquele vídeo sobre educação, sobre pais e filhos, serem amigos ou não. E queria passar agora para a parte da punição da disciplina em si. Uma coisa que é um fato entre a relação pais e filhos é que não dá para escapar da disciplina. Também não dá para escapar da punição. Skinner, que é o cabeça ali da análise do comportamento, todo o trabalho dele foi desenvolvido com pombos, ratos, e ele sempre enfatizou que as recompensas eram melhores para a mudança de um comportamento assim mais profunda, porque muitas vezes a punição por si ela gera uma esquiva e uma fuga. Então, realmente, aquela pessoa ou aquele animal vai parar de emitir aquele comportamento, só que ele não vai ser porque ele entende ou porque ele vai gostar de fazer diferente, mas porque ele tem medo e vai fugir daquilo. Então, sim, sempre que possível, os pais devem agir dessa forma, recompensando, Por exemplo, o filho está esperneando ali para comer, não quer comer, mas aí assim com muita insistência, você consegue fazer ele comer o prato todo, você recompense ele, Não precisa dar uma bala depois, mas você fala que você gostou muito dele ter comido, mostre apreciação pro seu filho, fala que ele é uma boa menina, um bom menino, Isso vai fazer com que ele sinta que valeu a pena, de certa forma, e há maiores chances, há maior probabilidade dele emitir aquele comportamento novamente no futuro. Porém, é muito perigoso também a gente deixar os filhos aprenderem as emoções, aprenderem a lidar com o mundo de forma sozinhos, completamente autônomas. Porque muitas vezes eles vão simplesmente pelo prazer. Então a gente precisa também moldar nossos filhos para o que é aceito socialmente, Porque, novamente, o núcleo familiar, a família, o que acontece dentro da casa é um reflexo da sociedade, tem que ser. Ele precisa aprender a socializar ali primeiro para poder socializar ali no futuro e poder viver. Mas não dá para criar os filhos também simplesmente fazendo com que eles sintam apenas emoções positivas. Eles precisam entender as emoções negativas também, mas de forma compassiva. Então, fazer ele entender tristeza por ter batido no irmãozinho, de uma forma, punir ele no sentido, assim, de fazer ele entender, desaprovar aquilo que ele fez. É importante para aquela criança crescer entendendo isso. Mas também é muito perigoso, eu também não concordo muito com a punição física em todos os momentos. Eu acho que tem a lógica, de não defender isso, eu entendo, mas a gente não pode tomar como uma verdade absoluta, simplesmente repetir aquela frase, não há o que justifique a punição física. Porque também colocar a criança para sentar no quarto dela, refletir, deixar ela de castigo um momento, é uma punição física, Você está excluindo aquela criança da sociedade. Às vezes um castigo é necessário para que ela se acalme e pense melhor. E dependendo do que a criança estiver fazendo, os pais precisam encerrar aquele comportamento imediatamente. Então não é reforçando o reforçamento, o problema do reforçamento positivo é que ele demora para dar resultados, Então não vai ser ali naquele exato segundo que a criança vai emitir um comportamento esperado, diferentemente da punição. Lógico, não tô dizendo para os pais espancarem a criança. Imagine, isso está longe do esperado. Inclusive tem alguns princípios da punição da disciplina que é preciso ser seguido para que seja efetivo. Primeiro, os pais precisam limitar muito bem as regras, porque senão a criança vai ficar confusa e regras demais faz com que não exista regra alguma, sabe? Tipo aqui na política brasileira tem tanta lei que a gente nem conhece, a gente burla algumas coisas, tipo, tá na lei que um passarinho não pode dar de cara com um edifício grande que é espelhado. Nossa, ele super vai fazer isso, entendeu? Então é nesse sentido de que menos regras e que elas sendo mais claras, aumenta a probabilidade de que as crianças obedeçam isso, de forma mais geral. Então, quando há menos regras, a gente sempre prefere seguir o que tem menos regras, Por mais que essas regras maiores tenham suas regras subjacentes, mas isso vem por consequência dialética, E tem um segundo princípio para os pais, sempre use a menor força, a força mínima necessária para que aquela criança imite o comportamento esperado. Dá um exemplo que o Jordan Peterson dá no livro 12 Regras para a Vida, que é: um ladrão entra na sua casa e você
tem uma arma na sua casa, o que você faz? Beleza, você tem o direito de se defender, mas a gente não chega lá e simplesmente enche a pessoa de bala, né? O que a gente faz? Avisa, ó, tô armado, vai embora. Você avisa, intimida, fala que tá preparado pra receber aquilo. Depois você pode passar pra dar um tiro pra avisar, né? Tipo, ó, eu posso fazer isso mesmo que eu tô falando. E se aquele ladrão continua vindo, você pode atirar na perna. E assim você vai gradativamente. Lógico que isso aqui não é uma recomendação das formas que você devam fazer, né, pra legítima defesa. Não tô recomendando ninguém a fazer isso. Mas existe uma lógica, né? A gente sempre tende, e é melhor que a gente tente resolver as coisas usando menos força, né? Até um princípio econômico isso, né? E é importante a gente ressaltar também que quando a gente faz vista grossa de comportamentos, por mais pequenos que sejam, mas que desagradem a você, isso não tá ajudando seu filho em nada a ser uma pessoa melhor. Então é importante que a gente vá gradativamente, mas que tenha realmente um significado e uma continuidade. Porque senão você simplesmente falar não pro seu filho, que é coisa que esses pais que falam, ai, não pode bater nunca, né? A punição física nunca é uma alternativa. Então, o que essas mães, eu tô falando mães porque é o que eu mais vejo, assim, fazem? Não mexe aí, não. O que você está ensinando pro seu filho quando você faz isso? Que o não significa nada, que ele pode rir da cara dos adultos, que não vai acontecer nada com ele. E logo, a consequência lógica para ele é que todos os adultos são inúteis e desprezíveis, fracos, né? Eu consigo fazer o que eu quiser. Então, assim, é importante ter consciência disso, não simplesmente pelo fato de melhorar a convivência familiar, mas quando um pai e uma mãe não disciplinam seus filhos da forma correta, uma hora ou outra o seu filho vai sofrer as consequências disso. E pode ter certeza, vai ser muito pior do que se ele tivesse aprendido com o pai e com a mãe na infância. E o pior, o mundo, né, o mundo social vai fazer seu filho sofrer e ele vai fazer as outras pessoas sofrerem pela sua falta de responsabilidade. Eu tenho uma frase que eu vi nesse livro que o Peterson fala assim: toda casinha feita de doces abriga uma bruxa devoradora no seu interior. É isso, né? Tá fácil demais, é aquilo que eu quero, só tem prazer, eu posso fazer o que eu quiser. A bruxa tá lá. A gente só não tá enxergando ela. E sim, criar os filhos é exigente, é exaustivo, mas os pais precisam estar juntos nessa disciplina. É muito difícil para uma pessoa só disciplinar uma criança. Muito difícil. E também é mais difícil ainda quando só a mãe quer fazer o que é certo, ou só o pai quer fazer o que é certo, sabe? O pai vai lá, corrige, a mãe vai lá e tira, sabe? Então, isso não ajuda em nada os nossos filhos. Mas também os pais precisam entender o quanto eles podem também ser vingativos, eles podem ser cruéis. É preciso entender a nossa maldade. É preciso entender quando a gente está punindo nossos filhos simplesmente por prazer, por vingança. Isso acontece, mas você precisa ser consciente disso para que isso não aconteça com frequência e que você possa mudar seus comportamentos. Porque senão, tudo que você vai receber em troca é o afastamento físico e afetivo do seu filho. E isso também vai ser muito ruim para ele e para a estrutura familiar ali. Você vai criar uma guerra dentro de casa. Então, é isso. Se você tem capacidade de planejar e manejar melhor a sua maldade, você consegue, então, pensar uma estratégia melhor de como agir de uma forma melhor. É isso. Precisamos entender que os pais são os representantes do mundo real. Eles precisam ser compassivos e cuidadosos. Eles precisam tornar os filhos socialmente desejáveis. Eles precisam também ajudar o filho a formar essa identidade individual e sofisticá-lo socialmente, para que as pessoas tenham desejo de ter ele por perto. Assim ele pode ser mais bem sucedido em amizades, no trabalho, em tudo o que ele quiser se inserir futuramente. Então isso é muito importante. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e continuar me acompanhando para saber mais sobre esse tipo de conteúdo. É isso, um beijo, tchau!